Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre o seguinte tema: campanhas na igreja. Isso é bíblico? Amados irmãos, aqui no canal eu tenho um vídeo com o tema Igreja, Casa de Oração ou Campanhas. De uma certa forma, esse assunto está relacionado com o tema desse vídeo que será abordado. Para isto, ele lê um texto da Palavra do Senhor e trarei uma explicação acerca desse assunto, se campanhas na igreja, se isto é bíblico. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, está escrito: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui que não irei generalizar. Isto é, eu sei que tem igrejas sérias. Também acredito que se muitas igrejas fazem certas campanhas, ou é por falta de conhecimento, não tem um pleno conhecimento da verdade, ou não buscam. Tem pessoas que não têm o conhecimento. Tem pessoas que não buscam. E tem pessoa que tem o conhecimento e busca, mas mesmo assim faz, querendo tirar algum proveito. Mas repito, não estou generalizando. Sei que existem igrejas sérias. Infelizmente é a realidade, né? Não seriam todas as igrejas que seriam sérias, mas a minoria. Isso é uma coisa difícil de falar, mas temos que falar a verdade. Então, quais seriam os verdadeiros motivos das campanhas? Eu já visitei algumas igrejas, acompanho algumas pelas redes sociais, pelo YouTube, e observo que, faço uma pergunta para você que faz parte da sua igreja, ou que frequenta alguma igreja, ou que visita, ou que acompanha, veja só, seria a principal causa dessa campanha trazer almas para o Senhor? Seria a preocupação com as almas que estão sendo perdidas? Pois a Bíblia diz em Marcos 16,15 que devemos ir por todo o mundo e pregar a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus Cristo diz que devemos ir, fazer discípulos, batizar as pessoas e ensiná-las a guardar todas as coisas as quais o Senhor ensinou. Também podemos observar que seria para ajudar os necessitados, o objetivo das campanhas. Você vê as campanhas buscando salvação pelas almas, você vê os líderes sensibilizando o grande evangelismo em massa, fazendo cruzadas evangelísticas, até fazem, mas será que o verdadeiro objetivo seria ganhar almas ou projeção ministerial? Você vê as pessoas ajudando os necessitados, pois tem pessoas que só ajudam os necessitados no Natal. E eu pergunto, as pessoas só têm fome no Natal? Só passam necessidade no Natal? Amados irmãos, para ser bem sincero e direto, na maioria das igrejas que eu conheço, que eu já acompanhei, tenho visto e relato de pessoas que são amigas minhas, colegas e até conhecidos, eu observo que os objetivos são estes. Eles buscam a minha saúde. Ou seja, o objetivo da campanha é sobre cura. Outro objetivo é buscar o meu carro, é buscar meu emprego, né? A famosa campanha das portas abertas, a famosa campanha da cura e libertação, buscar a minha casa, a minha finança, como é que está a minha área financeira? E é errado buscar saúde? É errado querer ter um carro, uma casa, organizar as finanças? Isso não é errado. Mas a igreja não é casa de campanhas, é casa de oração, como nos diz a palavra. É a coluna e firmeza da verdade. Na igreja nós vamos para orar, nós vamos para adorar o Senhor, prestar um culto ao Senhor, aprender os seus preceitos e seus princípios, através dos líderes que estão ali, também através do nosso esforço buscando. Igreja é para isso, é para orar, é casa de oração, é casa de ensinamento, é onde nós nos estruturamos com a verdade e vamos combater as forças das trevas. Mas as igrejas por aí esquecem que a igreja é casa de oração e intitulam campanhas. Eu já vi líder dizer que faz campanha porque o pessoal tem que aprender a, de uma certa forma, saber o que é uma oferta. Se não for na campanha, não é oferta, então porque o povo está mal instruído. O povo está mal instruído. A Bíblia fala de dízimos, a Bíblia fala de ofertas, mas esses líderes não prezam pelo ensino. Criam certos amuletos, certos pontos de contato, podemos dizer assim, para que as pessoas creiam nesses princípios, que não são os verdadeiros fundamentos, para poder saber o que é dar uma oferta. Está tudo errado. Instrua a sua igreja ensinando o que é um dízimo, o que é uma oferta, o que é oração, o que é um jejum, o que é um verdadeiro propósito. Aí ficam fantasiando, meus irmãos, é uma criatividade muito grande. Eu não vou aqui estar citando nome de campanha, não vou estar aqui citando nomes de ministério, que eu não sou louco, temos que ser coerentes e sábios, mas de uma certa forma eu digo a você, líder, pare com esse tipo de negócio, ensine o povo a palavra, ensine o povo a orar, ensine o povo que quer ter vida cristã. Chega de invencionice. Jesus Cristo não andou
por aí fazendo campanhas. Os apóstolos não andaram por aí fazendo campanhas. A igreja primitiva não fez campanha. O povo orava, o povo jejuava, o povo pregava a palavra e se esforçava para estar no caminho do Senhor, nos seus princípios, nos seus preceitos. Mas eles ficam fantasiando, buscando tirar proveito de algumas pessoas. É isso que a gente tem visto. Ô, meus amados irmãos, é culto disso, é culto daquilo. Culto é culto. Culto é para prestar culto ao Senhor, ou seja, a devida reverência, o devido louvor, a devida adoração. É culto disso, é culto daquilo, está tudo errado, está tudo bagunçado. Estão fugindo dos princípios aos quais o Senhor estabeleceu para que nós andássemos nele. Então, amados irmãos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 10, que enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos na fé. Sei que alguns podem dizer, sim, irmãos, mas a gente busca essas campanhas para ajudar os irmãos, conforme diz em Gálatas 6,10 que o senhor leu. Sim, devemos ajudar os domésticos na fé. Mas só que as pessoas que estão sendo perdidas, as pessoas que estão passando por certas necessidades, também é uma obrigação da igreja. Ah, não, irmão, isso é com os governos, isso é com os líderes do Estado. Sim, eles têm a sua obrigação, mas a igreja também não pode ficar à parte. A igreja tem a responsabilidade de ajudar as pessoas. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus Cristo disse. Abre a sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aberta, em Mateus capítulo 14, verso 15 e 16, está escrito: E caindo a tarde, os seus discípulos aproximaram-se-lhes, dizendo: O lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vá pelas aldeias e comprem comida para si. Veja o que Jesus Cristo falou. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que vão, dá-lhe voz de comer. Tiago, capítulo 4, verso 17, está escrito que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, de uma certa forma, existem os líderes dos governos, mas nós também temos que ajudar, é uma missão da igreja, pregar a palavra, mas também dar o pão ao necessitado. Ah, irmão, as igrejas não fazem, é um problema delas, mas Deus nos orienta a ajudar os necessitados. Diz a Bíblia que bem-aventurado é aquele que se compadece do pobre. Diz que o Senhor o ajudará. Está lá no livro de Salmos. Temos que ajudar os necessitados. Especialmente, irmãos, muitas das vezes a igreja se preocupa muito com a questão espiritual, né? O problema da alma, que é a salvação, ok. Em primeiro lugar, devemos visar isso. Mas também devemos nos preocupar com as necessidades básicas das pessoas. É para isso que estamos aqui na Terra, para que andássemos sobre as boas obras. Diz isso lá na carta de Efésios. Então, a igreja simplesmente não é uma casa de campanha. A igreja é casa de oração, é casa de ensino. Então, essas campanhas, de uma certa forma, não vou dizer, repito, que todas as igrejas estão mal intencionadas. Mas a boa parte das igrejas que fazem campanhas buscam seu proveito, buscam a sua saúde, seu carro, seu emprego, a sua casa. Só isso. E não se preocupa. A vida cristã se baseia nisso, entregar a vida para Jesus Cristo, se arrepender dos pecados, confessá-los e deixá-los, abandonar o pecado. Significa buscar o bem maior do próximo, pois a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, visando suprir as suas necessidades, conforme fazia a igreja primitiva. Todos tinham algo em comum. Quando alguém tinha um problema, vendia até suas posses e dividiam para resolver aquele problema, daquela necessidade que eles estavam passando naquele momento. Se fosse pão, se fosse roupa, enfim. Qual fosse o problema, eles dividiam suas finanças e faziam isso. A gente vê isso hoje. Qual é o maior problema? É o seu. Qual é o maior problema? É o meu, ou seja, o ego. As pessoas só pensam em si mesmas. Estão bagunçando tudo, inclusive com a igreja do Senhor. Tem campanhas que são absurdas. Se eu for citar os temas aqui, o que tem se ensinado nessas campanhas, vocês dizem, irmãos, isso não é coisa de Deus não, mas estão dizendo que é. Pegam textos isolados da palavra do Senhor que não tem nada a ver no seu contexto e fazem supostas campanhas. Deveriam estar em Hollywood, pelo seu nível de intelecto, pelo seu nível de raciocínio, pelo seu nível de imaginação. Porque, amados irmãos, prestar um culto ao Senhor é a coisa mais fácil que tem na face da terra. Cantar verdadeiros louvores, exaltar e glorificá-lo, ter um bom testemunho de vida, pregar a sua palavra. Isto é que é prestar um culto a Deus, ter referência à palavra, louvar, porque tem louvores aí que são terríveis, nem podem ser chamados de louvores. Tem músicas ímpias, parece um absurdo que eu vou falar, que tem músicas do cenário ímpio, secular, que tem mais base, mais fundamento que muitas músicas que se dizem cristãs. Por quê? Porque os líderes não estão compromissados com as palavras. Então chega de invencionice. Para com isso, meu irmão. Pastor, evangelista, presbítero, diácono, especialmente os pastores, seja qual for a sua hierarquia eclesiástica da igreja, mas especialmente o pastor, pregue a palavra. Amém? Ensina o povo a prestar um culto a Deus, repito, ensina o povo a louvar, ensina o povo a ter reverência ao Senhor. Chega de invencionice, chega de meninice, vamos pregar a Bíblia, meus irmãos. Ah, o senhor não tem falha não, irmão Paulo César? Lógico que eu tenho falha, lógico que eu tenho defeitos,
Lógico que eu preciso e devo melhorar e estou me esforçando para isso. A sua igreja é perfeita? Não. Está longe de ser perfeita. Mas nós estamos nos esforçando cada vez mais para tentar fazer o que Deus quer que façamos. Assim seja você, meu amigo, minha amiga. Siga a palavra do Senhor, busque respaldo bíblico, veja se aquilo que o seu pastor, seu líder está ensinando está condizente com a palavra. Tem pessoas que estão ludibriadas, enganadas, e muitos desses líderes estão enganando as pessoas, porque a Bíblia diz que o povo perece porque não tem conhecimento. Então, irmãos, assim como você tem esforço para fazer uma faculdade, fazer um curso, uma capacitação profissional, que é algo maravilhoso, se esforce também para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Busque a palavra. Tem pessoas que buscam muitos dons espirituais e deve buscar, isso é bíblico. Mas esquece de buscar a arma mais eficaz do universo, que é a palavra do Senhor. Jesus Cristo, certa feita, disse: o meu povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. Isso foi o profeta que falou, Deus falando pela boca do profeta. Mas Jesus Cristo disse: errais, porque não conheceis a Escritura nem o poder de Deus. Se não me foge a memória, é Mateus 22, 29. Então busque a palavra de Deus. E repito, para você que é líder, pare de invencionice. Pregue a palavra do Senhor, pregue a sã doutrina. Se a igreja fica vazia, é problema das pessoas. A Bíblia diz que naquele último dia muitos são chamados e poucos escolhidos. Então muitos também fazem campanha para encher a igreja. Que adianta, irmãos, tem uma igreja sadia, uma igreja inchada, não é uma igreja madura, é uma igreja inchada, é um falso crescimento. Pessoas sem nenhuma base, pessoas sem nenhuma estrutura, quando vem um primeiro vento, cai. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe para quem não cai, isso é fato. Todos nós podemos cair e pecar se não vigiarmos, mas muitas pessoas têm causado escândalos, não têm uma firmeza na sua vida cristã, porque não estão buscando os verdadeiros fundamentos. Especialmente a culpa é dos líderes, que não estão ensinando o que deveriam ensinar as pessoas. Então, repito, não são todas as igrejas, mas a maioria só busca seu próprio proveito. Minha saúde, meu carro, minha casa, minha vida. E as almas que estão perdendo, que estão perecendo, o que vai acontecer com as almas? Afinal de contas, não é você, não é sua esposa, não é seus filhos, não é a primazia da sua igreja. E as pessoas que estão passando necessidade? Irmãos, meu armário está cheio, estou trabalhando, os irmãos da igreja estão na bênção, sim. E aquelas pessoas que estão debaixo da ponte, e os mendigos, e as pessoas que estão desempregadas. Onde é que ficam os ensinamentos bíblicos que devemos atender os pobres, ajudar os necessitados, a ter compaixão, como diz em Mateus 9,36, que Jesus olhou para a multidão e sentiu compaixão. E Jesus disse que assim como ele fez, deixou o exemplo para que nós também venhamos a fazer. Você tem compaixão das pessoas ou você só pensa só em você? Reveja seus conceitos, reveja suas atitudes e mais uma vez eu repito, pregue a palavra do Senhor. Possa ser que só fique só você e sua esposa na igreja, ou você e seu filho, ou você e um ou dois ombreiros ou dois membros, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. E você que está tirando proveito das pessoas, repito, ainda é tempo para você se corrigir, ainda é tempo para você abandonar essas práticas, pedir perdão ao Senhor e voltar a ensinar ao povo que deve ser ensinado, que é a palavra do Senhor. Foi uma palavra de alerta, não foi aqui acusação contra nada e ninguém, e nem afrontas indiretas, simplesmente foi verdades explícitas, uma orientação de quem quer o seu bem. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz.